Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma atividade interativa do Mediação Brasil. Nossa sequência de lives sobre a mediação de conflitos, numa oportunidade de a gente traçar um diálogo, entre perguntas e respostas sobre a mediação. A gente vai fazer essa transmissão concentrada aqui no Facebook, então a gente está convidando aos amigos que estão nos outros canais a migrarem aqui para o Facebook. E o objetivo fundamentalmente também é a gente deixar esse registro, mesmo para quem não esteja conosco aqui hoje, mas mais um registro de produção de conhecimento, uma oportunidade da gente conversar de forma livre, de forma aberta sobre esse estudo tão instigante e tão relevante nos dias atuais como é a mediação. A gente vai deixar as pessoas chegarem e enviarem as suas perguntas também. Podem enviar, se preferirem, para o e-mail contato@mediaçãobrasil.com e usando aqui os canais também. A gente vai dar um tempinho para as pessoas chegarem. A nossa equipe está fazendo contato nos demais canais para puxar o grupo aqui para o Facebook. Boa noite a todos. Muito bem, então eu vou dar início de uma maneira informal aqui. Na última live que a gente fez sobre a mediação de perguntas e respostas, a gente tinha recebido uma quantidade muito grande de perguntas, e no tempo que a gente tinha disponível, a gente foi até onde foi possível. Então eu vou começar propondo aqui uma discussão informal, sobre esses temas mais palpitantes. Então, sempre importante pontuar deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos registros. Maravilha. Fazendo uma pontuação inicial assim, sobre o Instituto da Mediação, e as perguntas que normalmente chegam: o que é a mediação, o que faz o mediador, qual é o trabalho dele, existe campo de trabalho para mediação hoje no Brasil, não existe, como é que é esse instituto lá fora? Então eu vou iniciar com uma conversa mais informal e a gente deixar esses registros aqui também com esse conteúdo. Então, o que faz o profissional mediador? O mediador ele é um profissional que auxilia as partes de uma situação de conflito a transitarem de uma situação de dissenso para uma possibilidade de situação de consenso. Então, ele é um profissional altamente especializado, munido aí de ferramentas específicas, que passa por uma árdua formação, uma árdua, mas muito gratificante formação, que vai permitir um arcabouço técnico, um arcabouço de possibilidades de intervenção numa situação de conflito propriamente dita. Então, hoje, a profissão da mediação, pelo que quanto mais os anos se passam, mais a gente vai testemunhando e fazendo parte desse movimento de acontecimentos, mais a gente vai percebendo como essa profissão ela tem se expandido. Então, quais são as áreas hoje no universo contemporâneo que trabalham com essa possibilidade da gestão positiva de conflitos? Então, a mediação ela nasce internacionalmente com uma experiência muito setorizada nas questões de família e nas questões comunitárias. Então, quase em qualquer país são essas duas áreas, as áreas que puxam, que são o carro-chefe do desenvolvimento da mediação no mundo. Então, quando a gente fala de mediação de família, a gente fala de uma ampla segmento de possibilidades, todas as ações de divórcio, guarda e custódia de crianças, questões geracionais. Agora tem sido cada vez, eu estou até com um caso atual que justamente fala sobre cuidados com idosos, como é que os irmãos, os descendentes, eles se organizam para cuidar de idosos, Isso é um super tema, é um tema que eu já venho acompanhando o desenvolvimento na Europa, Quando eu
a Mediação Brasil tem uma vinculação muito grande com a Europa. Eu já trabalhei lá por vários anos e eu me recordo que isso há 8 anos atrás era algo que estava em crescimento, e agora aqui no Brasil a gente vê esse desenvolvimento também, né? O que talvez seja uma das formas mais elegantes, aí, mais sábias da gente poder trabalhar com um tipo de situação que é muito sensível, que envolve temáticas familiares, né? E que envolve a vida de um idoso, os cuidados, essa transição, né, geracional em um momento específico da vida das famílias, né? E a mediação, ela de fato tem aportado uma contribuição significativa em famílias que irmãos não se falavam, às vezes de forma anterior ao envelhecimento desse idoso ou no curso, né, de uma mudança de família. Então esse é um tema que eu queria muito trazer assim como uma possibilidade real de intervenção da mediação, né, que faz uma concreta diferença, ainda mais em tempos de pandemia, né? Então, ainda no campo de família, todo o aspecto de direito de sucessão, né, todas as dificuldades, a gente sabe que isso é um tema bastante delicado, né? Muitas famílias, quando vivem esse momento, tem uma série de dificuldades que a mediação pode, de fato, ajudar, né? Ainda no campo da família, quando a gente trabalha com empresas familiares, aí se você junta questões sucessórias com questões empresariais, é realmente um prato cheio de trabalho para o mediador, porque realmente você levar esse tipo de situação para outros terrenos, né, para levar para o judiciário, levar para métodos que a gente chama de heterocompositivos, além da gente ter um tempo, né, de resposta à questão que é diferente do tempo da mediação, né, os benefícios de manutenção das relações, de cuidado com as relações, a mediação, ela efetivamente ela deixa esse legado e essa contribuição. Também o campo da mediação empresarial em empresas familiares é um campo em franca expansão. E agora o que eu tenho observado nos últimos anos, que é o que eu tenho comentado também, é que os casos eles não chegam apenas pela derivação de profissionais, né? Então, por exemplo, um advogado que está litigando num caso entende que a mediação pode ser adequada e deriva, né, busca um espaço de mediação, um profissional de mediação. Agora, as próprias empresas familiares, as próprias partes têm sido muito mais protagonistas nesse pedido de suporte à mediação, o que é realmente uma mudança cultural significativa e que, né, esperamos aí anos para testemunhar esse crescimento ocorrer de forma real, né? Então, eu diria, em linhas gerais, que o campo das famílias, e aí eu queria pontuar outro aspecto específico aqui no campo das famílias, não precisamos trabalhar em mediação apenas os conflitos potencialmente judicializáveis, né? Conflitos que tenham alguma questão jurídica de fundo, não. Hoje a mediação ela pode também ser utilizada como um mecanismo de construção de consenso em situações de conflitos de interesses apenas, situações de diferenças de visões, onde você precisa ter uma conversa super qualificada, uma negociação super qualificada pela presença desse terceiro imparcial, neutral, que é o mediador, né? Então é importante que nos tempos atuais a gente amplie o nosso olhar sobre as possibilidades desse mecanismo, né, para muito além do que mesmo as escolas tradicionais trabalham, né? Sem dúvida nenhuma, a mediação no campo do direito ela é uma ruptura no Ocidente nos últimos anos. A gente está falando aí de um crescimento da década de 70 para cá no plano internacional. A gente tem no Brasil uma crescente da mediação a partir de 2010, mais ou menos, né? A gente está aqui em 2020, então essa foi a década, talvez, da mediação. A nossa lei é de 2015, então a gente já tem aí uma bagagem também que a lei traz. E qual é o fenômeno que a lei acaba agregando, né? Para além da regulamentação específica da profissão, do método, do instrumento, né? A lei, ela traz um marco de capilarização do Instituto, né? De popularização também do Instituto, porque na medida em que a mediação ela conta com um dispositivo de norma válida, né?
ela acaba tendo uma interlocução em diferentes segmentos e na própria advocacia e no próprio direito, né, de uma forma mais profunda. Então, o método está progressivamente sendo validado. Então, passamos por validações jurídicas, né, e eu sou de uma época que a gente trabalhava com a mediação mesmo antes do marco legal, então a ausência de uma norma ela nunca foi um impeditivo para a realização da mediação, mas, sem dúvida nenhuma, a norma ela traz robustez, né? Ela traz um peso e uma indicação de amplitude de possibilidades, né? Em diálogos que começam a ser mais institucionais. Então, seguindo nessa linha aí dos campos possíveis da mediação, para a gente poder deixar esse registro aqui, né, para o público interessado, são normalmente perguntas que ganham aí espaço na curiosidade de todos, né? A gente pode falar no campo da mediação organizacional. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando num grande projeto, né, aqui de mediação, um projeto muito nobre, que no futuro a gente vai poder divulgar, mas a gente pode pensar no que a gente chama de workplace mediation, né, que é a mediação nos espaços de trabalho, nas organizações, né? Então, conflitos entre equipes de trabalho, entre chefes e seus colaboradores, entre os pares entre si. Então, toda essa dinâmica conflitiva em instituições públicas e privadas hoje pode ser encaminhada em muitos espaços a serviços de mediação, né? Lembrando que na mediação organizacional a gente tem dois formatos, basicamente. Um que é o formato da mediação interna, ou seja, a empresa ou a instituição pública ou privada, né, ela cria um núcleo, um centro de mediação interno que vai captar, né, os conflitos variados que se dão dentro da organização. Então, são formados profissionais de dentro da empresa que ganham a expertise mediadora para fazer a intervenção. O nome disso é mediação interna, né? E a gente tem em contrapartida a chamada mediação externa, né, que é quando uma empresa, um instituto ou uma instituição pública, ela contrata, né, uma instituição de mediação, um profissional externo, ou seja, que não faz parte da base de colaboradores dessa mesma organização, para fazer a intervenção em conflitos pontuais ou num fluxo de conflitos, né, numa demanda que é externa. E aí qual é a diferença prática, né, entre esses dois modelos? Você tem na mediação, primeiro, né, o tipo de investimento que se faz, então depende do tamanho mesmo da organização, dos objetivos, né? Então, para fazer um investimento numa mediação interna, é preciso ter uma estrutura que faça sentido, né? Dependendo do núcleo, do tamanho do núcleo de mediação que você vai formar, ou se você vai escolher alguns profissionais ali, num número menor, para ofertar essa formação e eles, a partir disso, replicarem o conhecimento, mas a partir da oferta do processo mesmo de mediação interna, né? E na mediação externa, você tem essa contratação que ela pode ser pontual ou em fluxo, mas você tem uma relação do profissional mediador que vai trabalhar nos casos que não passa pela mesma base de conhecimento que um mediador interno, né? Então, existem prós e contras para qualquer um dos modelos, né, que a gente pode aprofundar, e a gente aprofunda isso nos cursos exatamente de mediação organizacional e de mediação em geral. Mas seja num modelo ou no outro, essa linha está em total tendência de crescimento no mundo, né? Esse tipo de mediação ela começou muito nos países anglo-saxões, então a gente tem Estados Unidos e sobretudo a Inglaterra como líderes nesse campo de mediação. Então o CDR, que é a instituição que eu estive em Londres por conta desse assunto especificamente, é uma instituição que traz referências e casos fantásticos, assim, e uma verdadeira abertura desse campo, né, que hoje já está bem amadurecido. Então você vê diversos bancos, grandes multinacionais, e aqui no Brasil eu posso dizer, porque o Mediação Brasil participa, importantes instituições públicas e órgãos públicos também desenvolvendo esse tipo de mecanismo, né? Eu diria que no campo público tem uma riqueza especial se trabalhar com essa possibilidade da mediação organizacional, porque muitas vezes os servidores estáveis, né,
que vão ter aí décadas de trabalho, até uma possível aposentadoria, se eles não encontram um canal adequado de solução de conflitos, né? E muitas vezes você tem um problema que se cronifica ao longo dos anos, o que gera prejuízos imensos, né? Tanto para a organização quanto para o próprio servidor, às vezes em termos de saúde, porque a gente sabe que o conflito ele gera adoecimento, né? Um conflito não tratado, um conflito exposto, agudizado aí ao longo dos anos, ele se cronifica e adoece literalmente as pessoas, que é o que a gente vê de forma bastante habitual, né? Então eu deixo essa linha de possibilidade para a mediação, que é um campo em crescimento, mesmo nas instituições privadas. É uma diferença muito significativa quando a gente tem esse rito com afinidade à cultura organizacional, né? O que mais? A gente tem o campo da mediação empresarial, né? Então, quando a gente fala em mediação empresarial, a gente está falando de possibilidades em conflitos societários, entre sócios, dissolução de sociedades empresárias, conflitos variados que uma empresa pode ter com os seus fornecedores, com os seus clientes, né? Todas as relações de consumo podem perpassar por possibilidades mediativas, né? Qualquer conflito contratual, ruptura de contrato, qualquer crise contratual, a mediação definitivamente pode ser uma saída, né? Mais ágil, mais barata, né? Mais eficaz e com o que a gente sempre comenta, que é com essa possibilidade de preservar, nesse caso, relações comerciais também, né? Então, o campo da mediação civil, né? No campo imobiliário, por exemplo, aqui em Mediação Brasil a gente tem uma trajetória de casos volumosos também nessa área, relações, por exemplo, entre incorporadoras e os clientes que compram seus imóveis na planta, ou qualquer outra relação comercial dessa ordem, né? Conflitos imobiliários também em todas as relações de locação, tanto na sua modalidade de residência quanto outras formas de locação. Todos os tipos de conflitos cíveis, né? Passíveis de judicialização, maiores, capazes, conflitos de interesse, podem ser encaminhados à mediação, seja de forma preventiva, seja de forma posterior à eclosão do conflito, né? Preventiva, a gente chama da mediação preventiva, aquela quando o conflito está dando acenos, né? De que ele pode estourar, que ele pode agudizar. Então você já pode intervir antes do conflito escalar, que é o termo que a gente utiliza, né? Então, pensar em resolução de conflitos hoje, no ano de 2021, né, é muito diferente das possibilidades que se tinham há algumas décadas atrás, porque hoje a gente tem um cenário cultural muito mais favorável, mais aderente a esse tipo de possibilidade. E eu falo isso com base numa vivência prática, né, no que me cerca no meu trabalho do dia a dia, e a gente vai ver como essas novas ideias, como a ideia geral do consenso, de relações mais consensuais, ela está penetrando diversos sistemas da nossa experiência humana, da nossa experiência de organização social, né? Eu vou trazer aqui alguma ampliação sobre as áreas da mediação, mas também queria responder uma pergunta que a gente recebe bastante, né? Que é sobre a formação do mediador, né? E os requisitos de base para ser mediador. Então, eu trago essa informação porque eu fui consultada na época em que a lei de mediação estava em discussão em Brasília, né? Consultada como especialista na área, uma honra poder contribuir com o país em um momento tão importante, sobre justamente isso, se os mediadores, na época que estava se discutindo o projeto de lei, se os mediadores eles precisariam necessariamente ser advogados ou não, né? Então, naturalmente, ali o parecer era no sentido de que não, né? Que não é obrigatório, porque isso é uma linha internacional, todos os mediadores, internacionalmente não há um enclausuramento da profissão, né? Há um segmento único, mas felizmente esse foi também o caminho trilhado pela lei brasileira,
né? Então a mediação ela se abre como uma porta de possibilidade profissional para profissionais dos mais variados segmentos. Então aqui no Mediação Brasil nós já tivemos, por exemplo, alunos psicólogos, médicos, engenheiros, agrônomos, pessoas do serviço social, né, advogados naturalmente, como já comentei, coaches, profissionais que vêm da administração, né? Então você não tem um fechamento, porque na verdade o que o mediador faz é dar suporte técnico a uma resolução colaborativa, ou seja, num formato colaborativo para problemas reais humanos, né, para conflitos. Então, o profissional traz a sua bagagem de origem, ele traz o seu arsenal de conhecimento da sua profissão de base, né, que naturalmente não vai se misturar com o saber do mediador no sentido de que a gente troca de postura, né? Então, quando eu estou como mediador, eu não estou como advogada, eu sou advogada de formação, eu não estou como psicóloga, eu não estou como coach, eu estou como mediadora, mas aquela bagagem me constitui, né? O know-how que eu tenho para, por exemplo, entender o pano de fundo daquele conflito faz diferença, né? Então, mediar no cenário empresarial é também conhecer um pouco do business daquele negócio, da empresa, do segmento, é conhecer das questões de fundo que orbitam para você entender as dinâmicas reais envolvidas no conflito. Então, essa é a beleza da mediação, porque ela trabalha em termos multidisciplinares, né? Inclusive agregando possibilidades aí variadas de profissionais que querem se reinventar. Então, o que eu mais vejo nas buscas pela mediação são os cenários, ou da pessoa está buscando uma renovação e um encaminhamento como eu quero agora ser mediador profissional, trabalhar com mediação, isso é um caminho. E a gente também tem aquela linha de pessoas e de profissionais que querem aprimorar as suas bases e possibilidades na sua profissão de origem. Então, por exemplo, consultores que já trabalham com consultoria empresarial em alguns segmentos, mas que querem oferecer suportes também em gestão de conflitos para consultorias nas linhas que eles já trabalham, por exemplo, né? Advogados que vão seguir na advocacia, mas que querem ferramentas eficazes para versatilizar suas formas de gerar resultado, né? Isso não é apenas a advocacia colaborativa, que já é um grande fenômeno e é um grande movimento, né? Mas também você efetivamente ter técnicas que vêm aí desse núcleo constitutivo da mediação e que renovam as possibilidades profissionais de qualquer área, né? Eu me recordo muito de profissionais dos mais variados que sempre dão esse feedback: nossa, a minha atuação de base mudou, a minha atuação não é mais a mesma. Eu hoje não faço uma pergunta da mesma forma, não me coloco, não inicio um diálogo, não atuo em negociações mais na mesma forma. Muda-se a percepção de forma completa, né? E o que também muda, que a gente traz como uma referência importante, é a nossa visão interna sobre relações e conflitos, sobre autopercepção, né? Então, quando a gente se dedica a estudar o fenômeno do conflito, naturalmente aquilo reverbera nos nossos movimentos internos, né? Claro que ninguém precisa ser um Buda, né? Um anjo caído aqui para um anjo, né? Para desenvolver um trabalho dessa natureza. É um trabalho de seres humanos para seres humanos. Mas trabalhar com mediação é uma oportunidade também da gente se trabalhar, da gente se visitar em questões internas, né? O que é um trabalho para a vida toda, é um trabalho, estamos aqui nesse grande movimento, né, de crescimento progressivo. Então, essa pergunta aqui sobre o mediador no ambiente de trabalho, né, que é uma pergunta também que a gente recebe bastante, é importante da gente se colocar, né? Então, assim, a mediação, como eu sempre falo, ela é um movimento em crescente expansão. Então, hoje se tem muito mais mediações sendo realizadas no Brasil, seguramente, do que há 5 anos atrás, que muito mais que há 10 anos atrás, e eu estou segura, eu poderia fazer essa aposta, que o número de mediações que serão realizadas nos anos
se aproximam serão progressivamente superiores, ou seja, a gente está numa curva, né? E a gente tem dois grandes segmentos da mediação, que é a mediação judicial e a mediação extrajudicial, né? Então, os cursos credenciados, eles formam mediadores judiciais também, né? O caso da Mediação Brasil. E aí, essa mediação judicial, ela vai ter uma variação de como está funcionando a mediação em cada estado do Brasil, na justiça estadual. E aí, a gente também tem outras experiências em outros âmbitos, né? Então, mediação judicial é um capítulo à parte, é uma possibilidade de integração. E aí cada tribunal vai ter o seu formato de integrar mediadores, de absorver mediadores que são credenciados. Então, como se credencia, como é que é o aproveitamento, como é que é a política de remuneração, se há ou se não há dentro de cada tribunal, se há previsão de concursos. E aí, né, são políticas públicas geradas dentro dessa área, de um lado, tá? Outro lado, existe a mediação extrajudicial, né? Ou seja, o mediador ele vai trabalhar tanto de forma anterior, preventiva, né? Ou seja, antes de uma lide em potencial, né? Como, inclusive, instalada uma lide, pode haver uma intervenção em mediação posterior, né? E aí existem diferenças para essas possibilidades, mas eu só estou querendo aqui, em linhas gerais, pontuar que a mediação extrajudicial, ela não depende dos mesmos critérios de credenciamento da mediação judicial, ela não funciona vinculada aos SEJUSCs e no PEMEX, que é o caso da mediação judicial. Então, é uma atuação mais livre no mercado, né? Onde estão as demandas, as necessidades. E essa demanda, ela encontra espaço aonde? Existem demandas de pessoas físicas e jurídicas nas mais variadas possibilidades, né? Então, o campo das famílias, né? As demandas de família por mediação, tá? Que são sempre gritantes, as famílias estão muito adoecidas, né? Então, o conflito, quando ele aparece, ele é um reflexo desse adoecimento no sistema familiar e é a maneira que se encontra para resolver questões jurídicas e não jurídicas, né? Então, você imagina num divórcio, a gente vai tratar de questões de partilha, guarda, toda a previsão de distribuição de patrimônio, como é que isso é justo, a manutenção econômica das crianças, eventualmente de um ex-cônjuge, todas as regulações que dão estabilidade àquela relação no momento posterior à ruptura, mas a gente também cuida de que outros aspectos? A comunicação entre esses membros da família, como é que ela pode ser aprimorada, aspectos relacionais. A gente pode usar em dinâmicas traumáticas, por exemplo, existe uma série de intervenções possíveis que são curativas de ruídos, de traumas, né? Então a gente faz toda uma preparação para essa família se projetar num novo desenho, né? Porque a gente fala que a família ela não vai se romper, ela se reestrutura, ela ganha um outro contorno. E a mediação ela entra nesses casos justamente nesse redesenho do novo sistema familiar, dessa reconstrução de como essa família agora escolhe funcionar daqui para frente. E aí todo um desenho de previsão disso, de testagem disso, né? Com contornos jurídicos e não jurídicos, com possibilidades humanas, né? Então, da nossa experiência do Mediação Brasil, a minha pessoal e de diversos colegas, né? O que a gente vê é, como eu mencionei no início, uma possibilidade bastante concreta desse crescimento da demanda espontânea, ou seja, estou vivendo um conflito, já começo a ouvir falar da mediação e busco um auxílio nesse sentido, né? E a gente tem todo o campo de exposição de demandas para as empresas também, né? E aí, nas questões mais variadas, qualquer conflito potencialmente judicializável, ele pode, dependendo das suas características, tem uma grande potencialidade de caminhar para a mediação. Quantos conflitos, quantos processos judiciais o Brasil tem hoje? Uma marca superior a 100 milhões, né? Então, ainda que não sejam todos esses 100 milhões de casos os estritamente adequados para mediação, mas qualquer percentual que você aplique a 100 milhões de casos judicializados, fora uma série de questões que não foram judicializadas, mas são conflitos em potencial que estão à espera de uma solução, à espera de uma possibilidade, esse é o manancial da mediação.
Então, não dá pra gente dizer que falta caso, que falta problema, né? É só a gente olhar pela janela, olhar para as relações em que a gente está inserido e a gente vê como a gente vive num mundo conflitivo, com relações conflitivas, com inúmeros graus de desafio. Só que agora já existe um mecanismo institucionalizado, né? Um mecanismo técnico adequado para que esses casos sejam endereçados. Então, o que eu costumo dizer é que o mediador ele precisa ter um estabelecimento nesse fluxo, né? Ele saber se posicionar diante desse crescimento de demanda, né? Porque a demanda ela sempre existiu. O que é novo é a possibilidade efetiva da própria mediação ser uma oferta real, não é um delírio, não é um sonho, é um mecanismo real que dá resultados. Eu poderia passar aqui horas falando de resultados de diversos casos, né? E a gente tem esse desenho agora do mercado, efetivamente, né? Hoje existe um boom de mediadores, o número de mediadores também tem crescido no Brasil, né? Eu ainda consigo dar esse exemplo comparativo da França, talvez um dia já não possa dar mais, que a França ela já esgotou o número de profissionais de mediadores proporcional à população dela e à base potencial de casos. O Brasil, como é um país continental, e a gente está nesse universo da mediação brasileira, talvez aí num aquecimento há uma década, nos últimos anos com um pouco mais de velocidade, a gente ainda não está nessa margem, né? O que a gente começa a ver, que é um pouco preocupante, é também um certo crescimento de espaços de possibilidade de formação que são muito reduzidos, né? Com todo respeito a colegas, todos nós aqui contribuímos com muita humildade para uma causa que é imensa, né? E precisa mesmo de muitos braços, mas a gente também tem que ter cuidado com as formações com o se sentir formado ou com um tipo de formação que fica um pouco mais na superfície, né? Por quê? Porque o conflito ele é muito desafiador. Resolver um conflito, gerir um conflito é imensamente desafiador, né? Então a gente precisa ter recursos à altura, a gente precisa ter capacidades, possibilidades, profissionais bem formados, né, realmente, para um desenvolvimento, para fazer frente a esse desafio, né? Então, o que eu sempre falo, independentemente da formação que se escolha, né, atenção à consistência, porque com a consistência a gente já enfrenta imensos desafios, não é assim? Se a gente não estiver preparado, a gente fica muito refém, né? E o problema maior é que, além de uma possibilidade de não conseguir ofertar o instrumento adequado de solução, um mediador despreparado ele pode agudizar o problema? Pode, né? Porque se você coloca de forma prematura e de uma maneira não técnica duas pessoas que estão vivendo em conflito na mesa, não significa que elas estarem à mesa as coisas magicamente se resolvem, não. Então você pode potencializar um problema, né? Se você não estiver muito bem cercado das suas ferramentas de trabalho, das suas possibilidades, das suas estratégias, né? Aqui no Mediação Brasil, o que é muito caro, que a gente vai ano a ano reforçando e aprimorando com os alunos, é essa habilidade do mediador em desenhar tecnicamente a sua intervenção, né? Em ofertar uma forma de procedimento altamente técnico, no sentido de que não há na mediação uma atitude mediadora que não tenha sido projetada a serviço de uma estratégia específica, que não seja, né, o desenho concreto de uma ferramenta em prática, em ação. E quais são as ferramentas do profissional mediador, né? O mediador ele trabalha com o quê? Com comunicação. São sessões orais, né? São desenhos de sessões orais. A gente começa normalmente com a pré-mediação, que são os encontros individuais do mediador com as partes de forma isolada, e segue-se num desenho de segmento de sessões conjuntas. Mas vejam, o mediador ele não utiliza de uma intervenção escrita, né? É tudo oral, é no dinamismo da oralidade. Então, qualquer ferramenta técnica mediadora, por onde ela se plasma? Na oralidade, né?
no falar mediador. Só que essas falas não são ingênuas, elas são altamente técnicas. Para as partes parece aparentemente um diálogo, uma conversa, mas por trás das palavras sabiamente escolhidas, né, e há uma seletividade vocabular também, juntamente com o que essas formas linguísticas representam, né, elas são as técnicas propriamente ditas. E essas técnicas elas vão num crescente, num somatório progressivo capaz de paulatinamente, progressivamente, ir retirando a rigidez do conflito e abrindo caminhos, né, para uma possibilidade de solução dialogada, consensual, né, e um resultado possivelmente que se materialize nesse acordo. Agora, é um processo, é um progresso de caminho, né, e por isso tudo muito pensado, muito trabalhado com uma base técnica de fundo, né. E aí tem uma pergunta aqui sobre as abordagens, né, do curso. Então, a gente vai iniciar mais uma turma agora da formação profissional de mediadores, né, são cursos regulares, abertos. Então, nos nossos cursos regulares abertos, né, o que a gente tem é um desenho em 3 etapas formativas, né? Então, a gente tem um ciclo básico de formação, que são 60 horas. Então, nesse ciclo básico, o que o profissional aprende são as ferramentas de base, o passo a passo mediador, né, que pode ser potencialmente adaptado para diferentes nichos, mas ele vai ter um núcleo duro de base, uma formação sólida nesse fazer mediador, que vai passar por entender sobre conflitologia, entender o estudo do conflito, né? Passa por estudo do marco legal da mediação, toda a principiologia de base da mediação, né? Os limites, os contornos, as competências do processo de mediação, as possibilidades mediadoras, né? As competências do profissional mediador, o que se espera dele como competências, né? O passo a passo, é possível falar de um procedimento de mediação que tenha um passo a passo? Se sim, que modelo é esse, que possibilidade é essa? E aí a gente fala de diferentes formatos de possibilidades, né, no curso. Vamos falar sobre todas as ferramentas técnicas da mediação, e aí a gente tem um amplo acervo, um acervo que passa por diversas pesquisas internacionais, constantemente atualizadas. Então é um curso que dialoga muito com o que se fala de mediação no eixo europeu, no eixo norte-americano e em outros países. A gente tem uma rede de contatos com 12 países ativa, né? Então o curso tem muito essa preocupação de trocar, né? E a gente também tem a felicidade, a alegria de também poder compartilhar com os colegas de fora a metodologia que foi desenvolvida aqui no Brasil, né, que é o método autorreflexivo expansivo, né, que vem sendo trabalhado e difundido em cursos, informações, seminários, né, no Brasil e fora do Brasil, e que é uma forma de se pensar a mediação dentro desse somatório de contribuição para como fazer mais, como fazer melhor, a possibilidade de refinar essa atuação técnica. Então o método ele vai trabalhar uma abordagem que aprofunda dinâmicas reflexivas junto às partes, tanto de forma individual quanto de forma coletiva, provocando evocar mudanças sempre de dentro para fora, né? Procurando gerar agudeza mental, criar mais precisão na intervenção. E quando a gente começa a fazer mudanças acontecerem individuais em paralelo às mudanças coletivas, e quem sabe até de forma anterior às mudanças coletivas, as próprias mudanças coletivas elas se tornam mais fáceis, mais viáveis, né? E eu tenho muito essa percepção, né, que hoje, com esse amadurecimento dos anos aí trabalhando mais de uma década com a mediação exclusivamente, né, que os casos mais emblemáticos são aqueles que as pessoas também passam por alguma mudança interna, né? Eu não apenas projeto a mudança no outro, o que o outro tem que fazer, o que ele... Não, eu também compartilho dessas possibilidades de mudança. E quando a gente consegue, dentro de um set mediador, estimular, e a gente faz isso pela metodologia reflexiva expansiva, que as partes façam esses passos,
o caminho ele se abre, né? E a gente consegue ver mais resultado, porque em última instância o que a gente quer é solucionar questões verdadeiramente, realmente, se possível no âmago delas, né? E para fazer isso não adianta, a gente vai passar por trabalhar os indivíduos. Ah, Vivian, mas é um caso empresarial, é um caso que é só business e dinheiro envolvido. Mesmo assim, né? O CEO daquela companhia, ele tem um ego, ele tem emoções, ele tem seus medos, os seus receios, ele faz análises críticas e financeiras de viabilidade sobre a forma como ele vai criar ou reduzir flexibilidade para um caso, e isso pode ser estimulado reflexivamente. Você pode interagir do ponto de vista cognitivo, né, com as formas de percepção que as partes em conflito têm da situação que elas estão vivendo. E é esse o motor que, dentro desse método, faz as mudanças acontecerem. Eu falo com muita alegria porque é algo que a gente fica muito orgulhoso, né, de colocar o Brasil numa posição mais horizontal de troca de conhecimento, não só absorvendo conhecimento de fora, mas também contribuindo, né, nesse desafio imenso que é ofertar algum tipo de luz aí num mundo tão conflitivo, né? Uma pergunta também importante, né, sobre a formação de base do mediador, se tem que ter formação universitária ou não, né? A lei de mediação brasileira, ela propositalmente, né, criou um formato que permite o mediador chamado comunitário, né, e também o mediador escolar. Então, se tivéssemos uma previsão com um verbo apenas para pessoas graduadas, né, com formação universitária, a gente excluiria essas duas grandes searas da mediação, a escolar e a comunitária, fora uma série de outras pessoas que podem ter um grande brilhantismo, uma grande vocação, mas que não fizeram estudos formais universitários. Então, o Brasil, ele não cerca a profissão mediadora desse requisito. Mas, contudo, no campo da mediação judicial, aí sim vai haver esse requisito, né? Então, se você quer se formar como mediador judicial, você tem que ter 2 anos de formado comprovados para que então você possa se habilitar e começar a estudar mediação num curso credenciado, como é o Mediação Brasil, por exemplo, credenciado a um tribunal de justiça, né? E aí você passa por uma etapa teórica, né, que são cursos com uma dimensão teórico-prática, prática simulada, então a gente aprende a teoria e vai para a prática, né, praticando o que a gente descobre tecnicamente no curso. E como uma segunda etapa a gente tem a prática real, que é a prática supervisionada, que são os casos verdadeiros, pessoas de carne e osso, com seus dilemas, com suas angústias, e o mediador recém-formado recebe o apoio, um suporte de um supervisor nessa sua primeira etapa, né, nessas horas iniciais da trajetória. No caso da mediação judicial, o que se estipula é que sejam feitas 60 horas mínimas aí dessa segunda etapa prática. Na mediação extrajudicial, esse paradigma ele é uma referência também, porque isso vem de uma dinâmica internacional, né? Internacionalmente os cursos têm essa bipartição entre teoria e prática simulada num módulo, né? E prática real supervisionada como um segmento. E aí o Mediação Brasil também tem convênios institucionais em que se oportunizam práticas nos 2 níveis, no âmbito judicial e no âmbito extrajudicial, dependendo dos objetivos de cada pessoa, né? Eu só queria finalizar a explicação sobre os módulos do curso, porque isso talvez possa ser útil. Então eu comentava do módulo básico dessas 60 horas, que são esse núcleo duro, que são as ferramentas que o mediador ele tem para poder utilizar, né, em situações variadas. Aí a gente tem um segmento da formação básica em mediação, que é a formação profissional, e a gente sai então de 60 para 100 horas. Nessas 40 horas adicionais, o que a gente faz é um aprofundamento
nas áreas possíveis da mediação. Então a gente começa a ver diversas áreas diferentes da mediação, essas que eu comentei aqui no início do nosso encontro, e outras, mediação ambiental, mediação no âmbito público, e a gente tem uma amplitude de olhares e especificidades dessas linhas de mediação. E a gente também tem um campo de aprofundamento das nossas práticas, porque olha, queridos, o que eu posso dizer para vocês, formando já, a gente já formou centenas de profissionais no Brasil e também fora, é que o que faz um bom profissional é efetivamente conseguir traduzir na sua prática o que você aprende do ponto de vista teórico, né? Então essa mediação que o mediador faz, né, de conhecimento com a prática é fundamental. Então para isso você tem que praticar, né? Não adiantaria eu ler 10 livros sobre como nadar se eu nunca me coloco numa piscina e dou as minhas braçadas, né? Então o que o curso faz é esse diálogo permanente entre uma consistência técnica, formativa, teórica, com uma visualização prática do que eu aprendo. E, sobretudo, um treino das nossas capacidades linguísticas, porque o trabalho mediador é um trabalho oral, é um trabalho que se baseia na comunicação. Por isso, a principal competência que um mediador tem que ter são as suas competências comunicacionais, né? Então, você tem um desafio significativo, que é entender os conceitos, perceber estrategicamente as demandas de um caso prático e saber executá-las. Saber o que dizer, como dizer, até onde dizer, a quando calar. Sendo que cada dizer mediador numa sessão é o quê? É uma técnica, é uma ferramenta, é uma intervenção que tem um propósito, um objetivo. O objetivo esse que a gente vai galgando ao longo do processo e que pode eventualmente passar por recálculos de rota, por mudanças de formato. Eu testo uma estratégia hoje, não funcionou para aquele caso, para aquela situação, o que eu faço? Mudo de estratégia. E eu tenho que fazer isso de forma dinâmica. Então, para isso, a gente tem que praticar bastante, né? Então, essa é a formação profissional, né, que é uma formação robusta e que, na minha percepção, assim, cria uma diferença em termos de ganho de aprofundamento, né, de maturidade, para quem quer efetivamente trabalhar com o grande desafio que é lidar com conflitos. E por fim a gente tem um módulo avançado, né, que é um módulo onde a gente trabalha especificamente um núcleo de ferramentas técnicas que não estão nos manuais clássicos de mediação. Esse é um bloco bastante exclusivo, né, que fazem partes aí de pesquisas internacionais que a gente vem travando, mas sobretudo trazem o desenvolvimento dessas ferramentas reflexivas, que somam aí um total de mais de 130 ferramentas estratégicas específicas, que a gente conhece uma a uma nesse bloco do avançado. Então, o que a gente vê é, se é desafiador, talvez eu precise de ferramentas ainda mais potentes, né? E aí a gente guarda um bloco de horas maior ao final do curso, desse amadurecimento progressivo que a gente ganha, para trabalhar no conhecimento dessas ferramentas avançadas, né? E aí a gente vai formar mediadores também com essa expertise específica de trabalhar e potencializar reflexões dentro dos formatos, né, que a gente chama do método autorreflexivo e expansivo. Também é no avançado que a gente estuda o Eneagrama e o que eu tenho chamado de nova multidisciplinaridade associada à mediação. Que outras áreas do conhecimento, já que a mediação é multidisciplinar, né, podem somar ao fazer mediador? Que novas áreas do conhecimento podem ser absorvidas, contanto que não deteriorem o core, né, a estrutura do trabalho mediador, mas que possam agregar? Então, é um módulo em que a gente cuida desse refinamento, né, desse trabalho final, dessa ampliação, desses ajustes, desse ganho, desse saber específico, e talvez sim mais refinado, mais preciso, né? E aí a gente forma os mediadores reflexivos. Esse é um módulo que mesmo as pessoas já formadas em mediação conosco ou em outros espaços podem fazer, né? Tem um limite de uma cota de vagas, mas são cursos que
estão abertos aí para os profissionais que querem ganhar esse salto, que já estão trabalhando há um tempo, querem se reciclar, se reinventar, ampliar, ganhar mais segurança. Então é um modo em que a gente trabalha todas essas dinâmicas de aprofundamento, né? E tem uma questão interessante também, né, sobre o impacto do mundo digital, né, da mediação digital. O que muda, né, em tempos de pandemia, em que as pessoas mudaram seus hábitos, suas rotinas, né, a gente vê os centros das grandes cidades numa mudança radical, né? Hoje a gente vai nos centros do Rio de Janeiro, por exemplo, né, não se reconhece mais o centro da cidade de alguns anos atrás. Isso é um fenômeno que nesse mais de ano que já estamos em tempos de pandemia, criou uma ruptura que mesmo num mundo pós-pandemia, a previsão é de que há coisas que não voltarão a ser como antes, né? Então eu acho que o que a pandemia fez, né, foi acelerar um processo que já estava em curso, que é a virtualização da mediação, né? Então existe a possibilidade de se ofertar o serviço da mediação de forma presencial, né? Então as mediações agendadas no seu escritório, né, que é o que tradicionalmente sempre se fez, e existe a mediação online, 100% online, em plataformas como o Zoom Meeting, por exemplo, você pode fazer uma mediação online. E isso que já era feito porque a lei de mediação brasileira, ela autoriza, ela reconhece o meio tecnológico como um formato viável para mediação, né? Então não há nenhum óbice legal quanto a isso, mas a gente agrega, né, nesse formato uma certa facilidade imensa, né? E eu confesso que eu tenho feito, desde que começou a pandemia, todos os casos do Mediação Brasil migraram para o online, né? Todos os casos, mesmo os que eram presenciais, migraram para o online e as pessoas aderiram a isso, né? E eu digo para vocês que a gente consegue fazer excelentes mediações e não há um prejuízo. A mediação online, ela não é um demérito, não é uma mediação menor. Ela é uma mediação que tem as suas particularidades, né? Então, por exemplo, você tem que ter mais cuidados com confidencialidade, quem está no ambiente, no recinto, no local, blindar para que as pessoas tenham a concentração e a disponibilidade para aquele tempo, né? O que a gente consegue fazer de uma forma mais evidenciada nas mediações presenciais, né? Você vai adaptar os formatos, né? Mas você segue, por exemplo, podendo fazer reuniões individuais, coletivas, utilizando a ferramenta. Os agendamentos, eles ganham muita facilidade para isso, né? Você muda o formato. Eu poderia aqui entrar em milhões de questões técnicas do fazer mediador nessas pequenas variações, mas o que eu posso dizer em linhas gerais é que é uma tendência que chegou para ficar, tá? Eu não acredito que a gente vai viver a extinção das mediações presenciais, né? Isso será uma retomada futura no nível nacional e internacional. Esse não foi um fenômeno do Mediação Brasil. Todos os colegas mediadores, instituições parceiras de fora também viveram, estão vivendo essa situação, né? Mas eu acho que a mensagem de que isso é possível, funciona, é um legado que fica. Então, a sensação é de que a gente vai ter uma progressão e uma permanência desse tipo de formato, que eu acho que é muito bem-vindo, né? Tanto que a mediação se permaneça humanizada, né? A gente consiga trazer esse componente humanizador para as plataformas digitais, a gente consegue desenvolver um método com excelentes resultados. E a mudança nas formações, né? Hoje as formações agora, em tempos de pandemia, elas estão totalmente online. Toda a nossa bagagem e acúmulo das turmas que já se formaram dentro desse formato também é de que a gente pode ter um pleno aproveitamento formativo, né? As aulas teóricas, elas seguem os formatos mesmo, os mesmos do presencial, mas as próprias ferramentas digitais geram outras formas de interação também, né? Tem o chat online, tem as movimentações de gestos, de emotions, né? Então muda, se adapta-se, né? É diferente, com as suas particularidades.
E a gente também faz as práticas todas online. Então, na verdade, nos nossos cursos online, a gente vivencia muito essa dinâmica, que é essa tendência de futuro, que é como fazer uma mediação online, né? Então, o curso ele conseguiu fazer uma migração plena para esse formato. Não há nenhum decréscimo. Ao contrário, nas nossas formações online, os alunos eles já acabam ganhando, como cortesia, um quantitativo de horas adicionais, que são palestras, conteúdos teóricos que aprofundam temas, que ele pode também organizar o seu tempo e a sua agenda para poder assistir. Então, a gente tem os nossos encontros agendados no calendário do curso, né, nas aulas interativas, sempre interativas, e o aluno também tem essa possibilidade dos aprofundamentos nos seus estudos com os vídeos de apoio. Então eu acho que o desenho ele ficou bem redondo, né, e eu convido vocês a conhecerem mais dessas possibilidades que hoje perpassam por todos os cursos, né, não só os cursos de mediação, mas os cursos de negociação, de gestão positiva de pessoas e outras linhas de atuação. E a gente daqui a pouquinho vai encerrar, né? Hoje o objetivo era a gente consolidar um momento para tirar dúvidas que aparecem com frequência e deixar esse registro aqui muito para além do ao vivo, mas num acervo, e as pessoas poderem sanar suas dúvidas, né? A questão da mediação no plano internacional, né? E o profissional mediador, né? Ele é um profissional do mundo. Que limites existem para a mediação, né? Então, vamos lá, eu sou advogada, né? Então, seguramente um advogado, para atuar em outro país como advogado, ele vai passar por um percurso que é totalmente diferente, né, do que um mediador. Existem requisitos e especificidades, né, de cada país soberano para regulamentar suas próprias profissões, o que vai valer para a mediação, para a advocacia ou para qualquer outra, né? Mas a diferença da mediação, por exemplo, para a advocacia, entre várias outras diferenças, vejam, só estou simplificando um pouco aqui, é que esse saber mediador, ele tem um cunho universalista, né? Ele não está tão pautado pelas normas jurídicas de cada país. Claro que a mediação ela pode ter regulamentações, e tem, na maioria das vezes, específicas de país para país. Mas, se a gente for fazer um estudo de direito comparado mesmo, você vai ver que todo o Instituto da Mediação, no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, na Guatemala, vão ter princípios comuns. Imparcialidade, né, neutralidade, a confidencialidade, a busca ao consenso, a oralidade. Você tem uma forma de se pensar, um arcabouço técnico que coincide. Há alguns anos atrás, 6 ou 7 anos atrás, eu realizei uma pesquisa que fez uma comparação sobre as ferramentas técnicas da mediação em 5 países diferentes: Brasil, Estados Unidos, Argentina, Espanha e Inglaterra, né? Então, ali foi uma pesquisa bibliográfica com as referências principais até então naqueles países, e a ideia era identificar se era possível um núcleo duro. Existe um núcleo duro de técnicas? As técnicas usadas aqui no Brasil são as mesmas nesses países? Há variações? Então, o resultado dessa pesquisa chegou a um número X de técnicas universalizadas, né, encontradas na maioria deles, com nomes diferentes, com especificidades diferentes, mas havia uma identidade, né, e somou essa pesquisa algumas outras autorais que foram desenvolvidas. Mas por que eu estou trazendo isso? Né? Porque, de fato, e eu posso dizer como pesquisadora, né, isso durou 2 anos, existe essa unidade de entendimento. Então, quando você se forma em mediação, numa instituição que se propõe à seriedade, e eu vou falar especificamente aqui do Mediação Brasil, né? A gente somos muitos no mesmo barco, todos num objetivo comum, mas eu vou falar aqui da nossa experiência da Casa Mediação Brasil, né?
Aqui a gente tem muito essa questão do contato e da troca internacional, tanto de exportar, né, conhecimento, quanto de trazer para cá. Então, quando a gente passa para os alunos aqui nos nossos cursos esse núcleo de ferramentas, a gente está nesse diálogo internacional, a gente está dentro desse núcleo duro de possibilidades. Então, o mediador que se formou aqui, né, e que vai se mudar e quer ingressar com possibilidades de trabalho no campo da gestão dos conflitos fora, seguramente ele vai poder levar esse conhecimento, né? Diferentemente de você estudar, por exemplo, o direito brasileiro. Eu sou advogada no Brasil, não necessariamente eu vou conseguir trazer esse conhecimento do direito para os Estados Unidos, que tem uma forma jurídica completamente diferente, ou mesmo para a Espanha ou outros países. Então, a mediação, ela circulariza com conhecimentos que são mais uniformes, né? Mais universais do ponto de vista do conflito, né? Da experiência humana em relação ao conflito. Claro, com as suas adaptações a partir dos ordenamentos jurídicos de base, naturalmente, né? Com as suas adaptações. Então, se você quer... A mediação, ela abre portas para possibilidades, né? E aí o que você vai ter que ter atenção é no país em que você quer trabalhar, quais são as especificidades para se trabalhar como mediador. Porque aí pode ter uma variação de requisitos, né? Por exemplo, antes de 2015 a gente não tinha lei no Brasil, então não tínhamos requisitos específicos para se trabalhar, para se dizer quem era o mediador. Hoje a lei brasileira ela vai dizer: o mediador é aquele que tem uma formação adequada e tem a confiança das partes, né? Então, e aí há que se fazer uma busca no país em que você tem interesse para pensar se você quer desenvolver uma mediação formal, quais são os requisitos nesse país. Mas, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que essa oferta de trabalho, esse fazer mediador, do ponto de vista da mediação que a gente chama de informal, ela é absolutamente livre, né? Informal, que eu digo, é gerir um conflito, atuar numa situação desafiadora, atuar num caso concreto, um conflito dentro de uma empresa, um conflito dentro de uma organização, dentro de uma família, né? Então, a minha sensação é de que a gente está diante de uma profissão, portanto, em crescimento, um crescimento que não é só nacional, que é um crescimento internacional, né? Nós ainda não conseguimos nem imaginar onde chegaremos em 20, 30 anos. Eu tenho projeções bastante animadoras, não apenas pela visão de retrovisor do que aconteceu nesses 10 anos, o que é um fato, né? Mas porque eu verdadeiramente acredito que o mundo está passando por uma mudança de ciclo, uma mudança de relações, das formas como as pessoas se relacionam, e me parece que a mediação ela vai ser um serviço altamente aderente a essas novas formas de relação social. Nós estamos num movimento de mudança e a mediação ela é mais um agente dessa mudança sem precedentes que a gente está passando. Eu deixo esse sincero recado, eu falo com muita tranquilidade porque há 10 anos, já tem 2, há 2 anos atrás eu mudei radicalmente a minha vida para me dedicar exclusivamente à mediação, que é o que eu faço até os dias de hoje, e eu, da minha biografia pessoal, não me arrependo em nenhum dia, né? A mediação ela me ensinou muito sobre a vida, sobre o mundo, sobre mim, né? A gente fica muito feliz quando a gente consegue produzir uma diferença real em situações concretas, né? E a cada aluno formado, a cada profissional pronto para atuar nesse mundo tão problemático, mas em profunda mudança que a gente está vivendo, a gente vê o quanto esses conhecimentos, essas ferramentas, elas fazem diferença, né? Construir relações pacifistas não é apenas uma idealização sem lastro, é um fazer dentro de uma estratégia, dentro de possibilidades concretas, e a mediação ela é a representação disso. Então, eu convido aqueles que se sentem chamados por essas ideias, aqueles que se veem vocacionados, veem aí que a sua biografia pessoal pode ter relação com essas ideias, com esses conceitos, com essas possibilidades, né, a conhecer mais da mediação.
No nosso canal no YouTube existem vários vídeos disponíveis sobre o universo mediador, outras lives de perguntas e respostas que a gente tem deixado justamente para fazer frente às perguntas que a gente recebe muitas vezes por e-mail ou nos nossos canais institucionais, né? E a nossa equipe vai ter um imenso prazer em lhe receber, em fazer um contato para tratar de questões e dúvidas específicas. Eu deixo um grande abraço a todos, né? E finalizo aqui, né, com a última pergunta para confirmar esse meu entendimento muito sincero dessa habilidade, dessa possibilidade da mediação, de verdadeiramente apoiar a transformação das relações humanas e ser um canal condutor aí de uma forma social, numa composição em níveis humanos qualitativamente muito superiores, né, às nossas trajetórias históricas, né? Eu sou uma entusiasta, faço com todo o meu coração e faço acreditando porque eu vejo os resultados. Compartilho vocês a conhecer mais desse universo. Convido a todos a conhecerem mais o Mediação Brasil e ao Instituto da Mediação, que tem a sua grande beleza. Um beijo, queridos, enorme. O vídeo vai ficar disponível e vai ser um prazer a gente seguir nessa caminhada juntos.